a maior parte não lida bem com frustração. E quando você começa a fazer uma forma de Kung Fu, exercícios assim que exigem do seu corpo, do seu condicionamento físico, sua concentração, você começa a lidar com a frustração. Eu não consigo, pra mim não dá, é muito difícil, tá feio, tem gente olhando. A gente precisa aprender a lidar com essa frustração em tudo na vida, né? Greg Vainevan é discípulo Shaolin e professor de Tai Chi, que une filosofia e combate. Viveu em monastérios no Vietnã e na China, treinando com mestres que preservam tradições de séculos. Eu sempre pensava em disciplina e me remetia à disciplina militar. Hoje é disciplina monástica, porque não tem como. 600 anos de monastério e todos os dias o sino toca. 3h15 o mantra, tudo super organizado. Uma disciplina que é inacreditável e com base na moralidade, na compaixão. Não é algo imposto que você tá fazendo para não apanhar. É porque você escolheu tá lá. Foram meses de 7 horas diárias, frio, dor, disciplina que moldaram a mente e o corpo. No monastério, quando você senta com você mesmo em meditação, numa postura, em uma prática que te traz pra consciência, é você e sua mente. E aí você vai ver, meu, não quero ficar aqui, não tá dando. Lembro que eu olhava, só tem monge, os caras parecem uma estátua. O que eu tô fazendo aqui? Minhas costas tá doendo, eu não consigo permanecer. Perna tá doendo demais, não vou conseguir andar, será que não vai quebrar minha perna? Tudo vem ali e ali você permanece, entendendo e acalmando a mente até que cesse os pensamentos. No episódio, ele revela como foi reaprender formas, enfrentar limites e viver a ética Shaolin, onde filosofia e arte marcial caminham juntas. Se não tem filosofia, não é Shaolin. Ética e a moralidade é uma coisa que está inerente no Kung Fu e tem um código de conduta ali, muito similar ao código de ética de Confúcio. Todo lugar, toda refeição que eu fui, todo brinde que foi fazer, todo mundo quer ser respeitoso, quer fazer daquela maneira, né? Dos retiros budistas ao sandai explosivo, sua jornada mostra que lidar com frustrações e desconforto é parte do caminho para conquistar força interior e transformar disciplina em propósito de vida. Você que passou por essas questões tão intensas, né, cara? Como é que você avalia a sociedade de hoje em relação a essa exposição à dificuldade, né? Greg, você pode ser considerado um monge Shaolin? Discípulo. Um discípulo Shaolin. Discípulo Shaolin. Queria que você falasse o que é um monge Shaolin e o que foi a vivência que você teve. Bom, um monge Shaolin é aquele que toma a iniciação do monastério tradicional Shaolin. Então, na região de Henan, ali na China, tem um monastério, que é o que a gente conhece como monastério Shaolin, faz parte da tradição Chan, conhecido como Zen aqui no Brasil, e quem toma a iniciação para virar monge, prática monástica, né, que vai ser considerado um monge Shaolin. A diferença desse para outros monges é que o monge Shaolin ele também pode praticar arte marcial, né, não necessariamente pratica, mas ele pode praticar. O discípulo é aquele que pratica a arte marcial, que gosta da cultura, que, como eu fui para lá e fiz parte dessa cultura, estudei na escola, né, e mais específico, sou um discípulo da tradição Shaolin Shiba, que é uma pesquisa e um estudo de mais de 600 anos tentando preservar os ensinamentos Shaolin que muitas vezes foram perdidos até pelos monges ali no monastério. Nesse tempo que você permaneceu lá, você chegou a estudar um pouco da história, de entender o que é essa história, né? Porque assim, eu te contei que eu fui um obcecado pela história, eu li livro e etc. Só que as pessoas que devem estar aqui assistindo a gente não devem entender o que é. Conta um pouco do que você pode falar da história dos monges Shaolin. Tá. Bom, o monastério Shaolin ficou diferenciado, né? E começou a fazer essas práticas marciais por conta de um personagem na história, mítico, muitas vezes, né? Você pega a descrição dele que é como se fosse um pouco mitológica, chamado Damo, ou Bodhidharma, que foi um monge indiano que viajou para a China e ali ele encontrou com o imperador, ele tinha ensinamentos que ele queria passar, e o imperador não gostou muito desses ensinamentos. Então nisso ele segue caminho para o norte e ele para numa montanha bem próxima ao monastério Shaolin. Ali ele vive em uma caverna, né? Hoje a gente tem a Damo Cave lá, que dá para visitar lá na China, e ele percebe ali um movimento no templo Shaolin. Fica observando, ele mora ali diversos anos,
E nisso ele percebe que o monastério Shaolin estava sendo atacado, era vítima, né, de ataques, e o monastério budista, ele serve de como se fosse um suporte para a população. E um monastério que estava toda hora sendo atacado não conseguia cumprir com essa sua função, né? Se você quer ir para um monastério budista, você pretende ali melhorar, se aliviar seu sofrimento, entender sobre as práticas, e ele não conseguia cumprir a sua função, porque os monges eram atacados todo momento. E aí ele percebe que os monges estavam fracos, sedentos ali, só por longas práticas de meditação, e nessa situação de vulnerabilidade, e ele passa práticas físicas. Ele já era muito forte, morava sozinho numa caverna, viajou, né? E aí ele passa práticas físicas, e essas práticas físicas foram desenvolvidas, a gente chama hoje de Qigong marcial, e foi desenvolvido e foi crescendo e virando o que a gente conhece hoje do monastério Shaolin, que são práticas marciais mesmo, de combate, calejamento, né? Tem a meditação, os mantras, continua o monastério, mas utilizando essa parte física para o progresso espiritual. Esses são os monges Shaolin. Quantos templos existem, assim, Shaolin, ou quantos existiram? Então, da tradição, aí foram divididos, né? Como o Shaolin virou, assim, muito forte na história, começou a ficar muito famoso pelos monges guerreiros, né? Teve várias cenas, assim, tanto era muito atacado, então os imperadores, uns temiam, porque eles seguiam os ensinamentos, e eles lutavam pelos ensinamentos e para proteger ali o templo, e muitos imperadores viam eles como ameaça. Meu, como tem um monte de guerreiro aí que pode, né, virar a ideia, mudar a ideia, então sempre atacado. Teve episódios que ele ajudou o imperador e aí ganhou muita terra lá na região. E teve outros monastérios, e aí foi diferenciando o Shaolin do Norte para o Shaolin do Sul, que foi se desvencilhando pela China. Tem outros templos, eu lembro em Hebei, tem outro templo Shaolin, mas aí vem de outra tradição. Eles acabam tendo diferentes vertentes ali, o Kung Fu. O Shaolin do Sul, inclusive, tem outras práticas, que vem o Wing Chun, tem outras práticas também, e o Kung Fu acabou se desenvolvendo diferente, mas eu não sei exatamente quantos monastérios mesmo Shaolin tem. O principal, que é o de Danfeng ali, que é a sede do monástico, e tem outros filiados, né? Que aí tem bastante, até na Europa tem o Shaolin Europe Now. Verdade, tem mesmo, né? Com o Shiheni, né? O Monte Shiheni. Então, eu lembro que a primeira vez que eu pesquisei, assim, sobre templo Shaolin, eu lembro de encontrar um templo na Europa, se eu não me engano, na Holanda. Na Alemanha, né? Na Alemanha? Cara, com uns monges, assim, super fortes, fazendo umas práticas bem intensas, assim, né? Tem inclusive agora na África também, se eu não me engano, na África do Sul. Também tem um monastério, uma parte do monastério lá. E aí, cara, você foi num específico, você estava me contando que esse templo, no que você viveu, chegou a ter 500 pessoas, 500 discípulos, é assim que pode dizer? Estudantes, né? A gente 500 estudantes, né? Uhum. Então, no monastério, a gente não aprende mais Kung Fu. Você tem as práticas monásticas mesmo. Então, você vai meditar, vai fazer os mantras, né? E naquela área ali, que eles chamam de área cênica Shaolin, tem escolas ao redor, e ali é onde ficam os alunos mesmo. Você vai para treinar ali, ou você vai encontrar um monge e vai virar discípulo do monge específico, ou você vai para uma escola e aí vai virar discípulo do mestre da escola. A tradição que eu faço parte, a escola chama Shinyiba, que é uma escola tradicional que foi passada essa tradição para o meu mestre, Mestre Hu, e tem 600 anos a linhagem. Nessa escola tinham 500 alunos, e aí eu era mais um lá. Quando eu cheguei só tinha eu de brasileiro, né, e eu de estrangeiro, na verdade, né? E então foi assim, um baita de um frio, uma adaptação assim muito complexa, né? E depois chegou um amigo russo assim que virou um irmão hoje, né? Porque você não conectava muito com os chineses? Qual que era a questão assim? São várias barreiras, né? Uma que a cultura, você tem uma cultura totalmente diferente, outro o idioma, então o idioma é uma barreira gigantesca para se comunicar, e tinha um ou outro ali que ele falava um pouquinho de inglês, então tinha uns com inglês bem bom ali. Mas eu acho que a cultura era muito diferente, é tudo muito diferente, você não tem ponto de conexão, né? O único ponto de conexão, que é o maior ali, é o treino de Kung Fu. Então no treino a gente se dava muito bem, virava parceiro, eu fiz irmãos ali que eu não conseguia falar muito, mas virou meus irmãozinhos, e mais velhos e mais novos, né? E essa conexão com eles foi difícil, e até a conexão comigo mesmo, porque a dificuldade
Era assim, várias frustrações perante o meu treinamento, perante o meu corpo, o meu preparo físico, mental, pra aguentar a barra ali do treinamento, né? Cara, vamos falar então sobre a rotina, né? Porque a rotina é um negócio interessante. Você não chega lá despreparado, você chega lá, cara, com experiência em arte marcial, você fez judô, você fez muay thai. Me conta qual era a bagagem que você chega lá e que nível de treinamento que você tava. Tá. Bom, quando eu era pequenininho eu fiz judô, depois eu fui pro Muay Thai, e aí fiquei um tempo ali, eu fui pra musculação, eu ficava transitando entre Muay Thai e musculação. Aí me mudei, enfim, a minha jornada na arte marcial, depois comecei a fazer aula particular de strike ali, de luta kickbox. E aí conheci o Kung Fu. Quando eu conheci o Kung Fu há 8 anos atrás, comecei a praticar e ali eu tentava adaptar as formas, o treinamento de kickbox que eu tinha. Eu morava com um lutador de kickbox em Londres e a gente treinava junto. E aí, antes de ir, nos meses que antecedem a minha ida, nos 6 meses, eu falei, tá, agora é a hora de eu me preparar mesmo, porque eu já tinha visto que era barra, né? Já tinha visto vídeos do treinamento lá. Então comecei a correr, eu fiz um desafio assim do David Goggins, né? Eu ficava vendo ali, tentava correr muito para ter um cardio bacana, muita flexão, treinar as formas o máximo que eu consegui. Mas então quando eu cheguei lá, eu falei, vou estar bem, assim, vou sofrer um pouquinho, eu imaginei que ia sofrer um pouquinho, mas que ia dar conta de acompanhar. O quê? Não aguentei, foi nada, assim, foi muito pouco. É claro que, assim, não tem, hoje eu aceito que não tem como você se preparar fora da escola, porque não tem como eu ter uma rotina de 7 horas por dia treinando fora de lá. São 7 horas por dia de treinamento. Às vezes mais. Tinha dia que era um pouco mais, assim, mas a média é 7. Então a rotina começava às 5h30, alarme toca, pam, 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 tá, que parece um hino nacional, assim, da China, mas era da escola, não era o hino nacional chinês. E aí daqui a pouco, 5h30 tocava o alarme, você já tinha que se preparar, 5h50 começa a corrida, a primeira corrida. Aí, então, acorda, lava o rosto ali, bota o uniforme e desce correndo lá para chegar na fila. Começa a corrida, 3 km de corrida lá. E aí, 3 km de corrida, e aí começa o treinamento, o primeiro treinamento. Esse primeiro treinamento, até hoje eu tenho assim, eu imagino que seja assim uma definição meio de inferno, até, porque era muito complicado, assim, você nem tinha acordado direito e você tá fazendo flexão e com a mão ali doendo e o corpo sofrendo e cabeça para baixo, tem os exercícios lá, né, cada exercício um mais difícil que o outro, ou aquele Pistol Squad, e muitas repetições, e aí começa, o pessoal não aguenta, as crianças caem, grita, e todo mundo ali naquela energia, então o primeiro treino era sempre Então eu imagino que esse primeiro seja o de fortalecimento. Pistol que você falou é o agachamento com uma perna só, né? Agachamento com uma perna só. Esticando a outra. E era muitos. Porque assim, às vezes você faz 5, 10, tranquilo, eu conseguia fazer 20 com cada perna, troca, faz de novo, aí fica de parada de mão ali, com a cabeça para baixo, segurando, 3, 4 minutos. Sem apoiar. Não, aí você apoia o pé porque é tempo, então até o povo até não aguentar mais, não tem muito assim, o professor tá olhando e até não aguenta mais, quando o pessoal começa a cair, não consegue mais, e aí o cavalo, né, tem a postura do cavalo, que é cansa você pra caramba, né, isometria total ali, aquela postura, então a primeira semana ali, eu falei, não vou aguentar, o meu pescoço tava doendo, enfim, primeiro treino da manhã, vai tomar o café da manhã. Quanto tempo é esse primeiro treino? 1 hora. 1 hora. Super intenso. Super intenso. Aí toma o café da manhã, sobe um pouquinho. Até aí você tava em jejum, então. Até aí tava em jejum, primeiro treino em jejum. Aí café da manhã, sempre uma surpresa no café da manhã, porque a alimentação também. Mas era vegetariano ou não? Eles comem proteína? Tinha proteína. E aí vai pro quarto, volta às 8 ao meio-dia, próximo treino. Aí esse era o treino mesmo, esse acho que era o treino mais pesado ali, aí esse variava também. Então você tinha tanto a parte de acrobacia, tanto às vezes era o sandá, tanto mais forma, tanto depois das formas, né, de acordo com as formas que você tá aprendendo, vai o bastão e tal, vai as outras formas. E era muito condicionamento físico, mais 3 km de corrida, dia que era acrobacia também, muito complicado. Aí 4 horas de treino, volta, almoça. 4 horas de treino. E nas primeiras 2 semanas... sem parar, assim? Não, aí tem tipo assim, de 1h30, 2 horas você toma uma água, né?
Às vezes terminava um pouquinho antes, dependendo ali. No sábado terminava um pouquinho antes porque eles tinham que apresentar. Ou às vezes era dia de banho, porque eles não tomavam banho todo dia, se era, era Por causa cada do 2 frio? dias. E tinha os vestiários lá, por conta do frio. Aí, então, mas era a média 4 horas ali. Aí almoçava, tinha um tempinho livre. Nas primeiras 2 semanas eu não treinei de tarde. Ele falou, meu, percebe o seu corpo, relaxa. Pô, que Não, bom, que bênção. e realmente eu falei, quando ele me falou, eu falei, não, vou treinar de tarde. Meu, depois do primeiro treino você fala, realmente eu preciso desse tempo, não posso treinar de tarde. E aí volta o treino à noite. De noite tem o jantar ali, 6 horas. E aí vem o treino da noite, 7h30 às 8h30, dependendo, 9h30, e aí terminava. Às vezes até 10 horas ia terminar o treino. Caramba, cara, o dia inteiro, então, realmente, o dia inteiro, né? de treino. E aí de segunda a sábado a gente tinha só até o treino da manhã ali, meio-dia parava, e aí sábado descansa e domingo também descansa, não tem treino. E o que você comia lá, cara? Você conseguiu identificar o que você comia? Meu, era sempre uma surpresa, eu não vou saber falar os nomes assim, mas majoritariamente sempre tinha arroz, tinha umas bolinhas de carne, ovo, sempre tinha ovo, sopa, praticamente todas as refeições tinha sopa. A comida era boa, pouco tempero, mas boa, comia bastante, assim. E alguns dias que eu realmente não ia muito com a comida ali, aí comia pouquinho, assim. Mas majoritariamente eu falei, meu, eu preciso comer muito que eu preciso me recuperar. Eu fico imaginando, porque esse nível de intensidade de treino, o corpo pede comida, né? Você conseguia se alimentar o suficiente para a intensidade do treino? Sim, sim. A gente também comprava cartela de ovo. Tinha o próprio professor, o irmão dele vivia na fazenda e ele trazia um monte de ovo, assim, da galinha caipira lá pra gente. Aí eu e o Russo, depois que o Russo chegou na escola, a gente comprou uma panelinha ali de ferver as coisas e fervia e comia ovo cozido toda hora, assim. Acrescentava na refeição 3 ovos cozidos ali. Mas, cara, imagino que uma alimentação limpa, super saudável. Super limpo, super limpo. Você chega lá com que composição corporal e o que aconteceu depois de tanto tempo se alimentando bem e treinando nessa intensidade? Então, eu lembro, para você ir lá, eles pedem uma avaliação médica, né? Para você se matricular na escola. E aí eu fiz até biopedância, tava com gordura corporal baixíssima, tudo reguladinho, assim, tudo certinho. E depois, eu contei depois da China, eu até cheguei a pegar peso, assim, eu ganhei 5 quilos, assim, então peguei bastante peso porque o treino era muito intenso, comendo muito, e eu achei que eu fosse sumir, eu falei, meu, agora eu vou sumir, porque correndo 3 quilômetros de manhã, de tarde, de noite, ali toda hora, 9 quilômetros no dia ali, e só que parcelado, então às vezes você não percebe, né? O que era essencial para o corpo aquecer, principalmente quando eu cheguei. Muito frio. Negativo lá, né? As temperaturas. -6, -3 na escola. Até acordar era muito difícil. Era muito complicado. E veio, acho que o pior ali foi lidar com a mente, né? A mente, o corpo, porque você quebra. Não tem momento ali, nossa. Em que momento você começou a sentir? Porque, obviamente, o primeiro dia, beleza. O segundo, em qual dia foi que você falou assim, cara, tô com dúvida se vai dar? Então, o interessante, como eu escrevi todo o treinamento, que eu falei, eu quero lembrar principalmente dos primeiros treinamentos, e eu documentei. Então eu falava comigo e eu consigo voltar, quando eu vejo os vídeos, eu volto exatamente para a mentalidade que eu tava ali. E eu acho que nos primeiros 4 dias, assim, eu falei, não vai dar, não vai ter como. Porque o e olha que você não tava fazendo a parte da tarde, né? E sem a parte da tarde. O corpo tava doendo muito, muito, muito. Não, assim, o pescoço, eu precisava de ajuda, eu mesmo segurar a cabeça para levantar da cama. Porque eu não conseguia sem isso. O pescoço tava doendo tanto, porque tem muito exercício de pescoço, isso eu não fazia. Realmente eu não sabia. De fortalecimento de pescoço? Fortalecimento. Tem um exercício que ele chama a postura do diamante, ali que você põe a cabeça no chão, tira as mãos, e aí com o pé e a cabeça, né? Fica em 3 apoios. E fica. Em isometria? Em isometria. E fica ali, é como se fosse uma meditação, né? E aí a parada de mão também vai progredindo para virar uma parada de cabeça. A ponto de você ficar só com a cabeça no chão, os pés apoiados, e aí você tira a mão e fica ali meditando. Isso era no primeiro treino do dia. Então eu lembro que depois que o Russo foi lá, e aí ficou mais engraçado, porque o sofrimento ali, eu tinha alguém para compartilhar do sofrimento, a gente ficava mais leve, assim, né? Mas era o momento que a gente conversava no dia. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Vocês eram roommate, assim? A gente dividiu o quarto ali. Foi uma coincidência?
Meu, foi porque ele na verdade, ele foi para passar um ano lá. Então ele já tinha ficado 3 meses, ele voltou para Moscou, e aí depois ele voltou e ficou. Então foi muito bom, porque ele já conhecia, que nem eu não saía da escola. Eu não sabia, não saía da escola, eu só ficava ali. E ele já saía, já pegava ônibus, já sabia ali, já estava mais adaptado. Então foi muito interessante, e ele era comediante também. E eu com muito receio de gravar. Porque eu lembro que eu perguntei assim pro professor, posso gravar? Ele falou, mas não pode, a gravação não pode atrapalhar a aula, professor, muito sério, todo mundo muito sério, né? Muita disciplina, né? E ele era muito brincalhão, e ele gravava, ele não tava nem aí, ele parava para galhar o russo, e mais amigo do professor. Aí o professor também, ele fazia piadinha, o professor dava risada, então ficou um clima mais leve, assim, né? Porque no começo era só sofrimento, assim. E cara, quem que é o chinês que vai para lá? Então, ou você tem o chinês que ele ama o Kung Fu, provavelmente ele já estudou Kung Fu quando era pequenininho, e aí ele vai para alguma especialização ou para aprender alguma forma específica, porque essa tradição preserva formas ali, pergaminhos que foram passados para o mestre ali, né? E é uma base muito forte, conhecida tanto na China como mundialmente, assim, tá? É muito forte. As formas tradicionais que ela mantém, que hoje em dia é muito raro você encontrar, então vem esse chinês que às vezes estudou na faculdade ali, porque a China tem faculdade de Kung Fu, por exemplo, né? Você pode se formar em Kung Fu, e aí ele estudou e ele veio para aprender a forma tradicional, às vezes quer se aperfeiçoar, abrir uma academia ou alguma coisa assim. Cara, que interessante isso. Quanto você que, obviamente, ficou primariamente ali na escola, mas o quanto você percebeu que essa cultura Shaolin ali é um orgulho, assim, da nação? Eu via que os cursos de gestão e de negócios, eles traziam muita felicidade, mas pouco resultado. Então eu percebi que existia uma oportunidade da gente construir uma categoria diferente de empresas, que nem é uma consultoria tradicional, onde você vai gastar centenas de milhares de reais, ou um curso onde você vai ter que aprender e ainda aplicar esse conhecimento no seu negócio. Nós somos um meio termo, onde aqui sim, você vai fazer uma transformação no seu negócio, porque se você está vivendo o caos, você está precisando de método. E o método é o que nós temos de mais eficiente na nossa empresa. Nós temos dezenas de empresários que já passaram pelo nosso programa de aceleração com duração de 6 meses, onde nós implantamos um modelo orientado a dados. Absolutamente tudo que vai ser feito na sua empresa vai gerar resultado. E, em média, os nossos clientes recuperam o retorno do investimento em aproximadamente 2 semanas. Se você tiver uma empresa com mais de 5 colaboradores, faturar mais de R$1 milhão por ano, você pode aplicar escaneando o QR Code que aparece na sua tela ou clicando no link que tem na descrição desse episódio. E agora vamos continuar no episódio. Fora da escola, sempre que eu me apresentava, ele falava, o que vocês estão... Um pouco do chinês que eu falava, ele sempre me perguntava, o que você veio fazer aqui, né? E aí eu falava, sou estudante de Shaolin Kung Fu. Não, Shaolin Kung Fu, né? Então, você percebe ali que tanto os filmes que chegou pra gente, chegou pra eles primeiro. E todo mundo cresceu amando a cultura ali. O próprio meu sogro, né? Ele falava, sonho o que você tá fazendo aí, eu queria fazer quando era criança, que bacana, né? E ele me acompanhou até a escola, né? Ele me levou até lá. Então... Você não contou no aqui, quem é seu sogro? Porque você namora? É namorado? Noivo, Você é noivo de uma chinesa, né? E o seu sogro é chinês também. Conta como é que foi, como é que ele te ajudou nesse processo? Bom, eu a conheci em Londres, né? E a gente já estava junto há um tempo, 2 anos, e eu sempre falava com os pais dela por chamada de vídeo, falavam, não, eu vou, e não ia, né, porque, é pra ir pra China, não é uma coisinha assim, né, aqui do lado, né, e ficava assim, então, vou pra lá, e aí eu falei, já que eu vou pra lá, eu vou pro berço, eu quero aprender, eu vou me especializar, vou melhorar meu Kung Fu. E quando eu cheguei lá, fui pra família dela, fui conhecer a família dela, viajei com a mãe dela, a gente foi pra algumas cidades, foi pra Xangai, né, tal, conheci um pouco da família dela, viajei com o pai, e o pai tem uma van, ele é aposentado e ele realmente estava querendo fazer uma camp van, né, para viajar ali pela China. Falou, vamos lá.
Vamos lá, a gente vai de van e Ele tal. animou. Animou. E ele aí começou a me falar, quando eu era pequeno, a gente ia quebrar madeira, né? Tentar bater na madeira, lá os exercícios que os monges faziam, eles vinham ali, todo mundo queria fazer. E ele já conhecia, ele já tinha visitado o Templo Shaolin, já tinha ido várias vezes lá, umas 3 vezes pro Templo Shaolin, e ele gostava muito. Ele falou, vamos lá, eu vou te apresentar lá. E eu já tinha uma escola, ele falou, vamos ver se essa escola é legítima, porque pelo menos isso eu consigo identificar. Então a gente foi, eram 6, 7 horas ali, fomos parando ali no caminho e visitamos outras escolas também. E ele falou, não, realmente essa que você falou é legítima. Você já tinha feito uma pesquisa eu já prévia? tinha feito uma pesquisa, inclusive foi um monge Shaolin, que eu mandei mensagem para ele, o Johnny, no Instagram, e ele me mandou um super, assim, a primeira mensagem que eu mando para ele, eu falei, olha, eu tava querendo, tal, você tem alguma indicação de escola? Ele falou, se você quiser aprender da mesma forma que o chinês aprende, vai aqui. Que maravilhoso. Porque tem muitas outras que facilitam o treinamento, mas é muito diferente do treinamento deles, né? Então você tem escolas que você vai treinar 4 horas por dia ali, o treino é legal, só que aí tem aula cultural, tem outras coisas, né? E é muito mais assim, elegante, né? Mais luxuoso, né? Mais um passeio. Você quis viver a experiência raiz mesmo, né? Eu fui, quero aprender Kung Fu tradicional mesmo, e aí quando ele falou isso, eu falei, então é essa. Tá decidido. Isso aí mesmo, tá decidido. Você nem sabia que buraco você tava se enfiando. Exatamente. Cara, conta um pouco, obviamente você tá fazendo uma luta, deve ter combate. Como eram esses processos de combate? Tinha sparring, não tinha? Com qual frequência? Então, no começo, você tem diversas etapas do seu treinamento. Então, primeiro você vai ter uma geral de tudo. Ali você vai treinar um pouco de acrobacia, você vai treinar as formas, né, o Taolu, você vai treinar o Sandá, e aí tinha os sparrings. Na escola que eu tava, majoritariamente eram mais novos os alunos. Então, eu não tinha tanto sparring ali na escola que eu fiquei. Depois que chegou o russo, aí a gente tirava o nosso sparring e com o próprio professor ali, a gente ainda tirava uma graça. Mas era isso, era bem de levinho, um sparring bem tranquilo. Chegava a usar luva? Luva, capacete, protetor, né? Caneleira, tudo ali. E então o sparring na escola ali foi leve no começo. Depois, quando eu saí de lá, eu achei que faltou um pouco esse treinamento de sparring. E aí eu saí de lá, era para ficar um pouquinho mais, a intenção era ficar 5 meses contado na escola, eu saí uns 15 dias antes. E eu falei, já que eu vou ficar ainda mais um mês aqui na China, eu vou procurar outra escola. E aí eu fui para um Sandá ali para sparring. Aí eu só me arrependi, né? Porque aí a galera que compete, o chinês ele não tem meio termo no esporte, assim. Eu falei, eu já preciso voltar à rotina, editar os vídeos, né, dar atenção para as redes sociais e tudo mais. Tava muito tempo lá na escola, pouca atenção pro pessoal. E vou procurar uma escola para fazer de terça e quinta aqui, tudo. Não tinha. É só de segunda a sábado e praticamente sábado. A mesma carga horária. Eram 3 horas de manhã, 3 horas de tarde. As escolas. Caramba. Eu falei, nossa, bom, não vai ter o que eu fazer, então vamos aí. E aí fui para uma escola de Sandá mesmo, e aí era combate. E Sandá, o que significa Sandá? O Sandá, ele é como se fosse um kickbox chinês, ou um boxe chinês, eles chamam, né? Mas como tem chute e projeção. A grande diferença ali é que tem a projeção e também nas normas. Né? Então as normas do Sandá acabam moldando a modalidade, como é por ponto, você tem queda, vale ponto. Então é muito interessante num combate ali você aprender a dar queda, coisa que em outras modalidades, como no Muay Thai, assim, não necessariamente é igual. Então é um combate muito rápido, muito explosivo, e você não tem aquela proteção no ringue, eles brincam numa plataforma elevada, e se você derrubar o oponente dessa plataforma também vale ponto, se você derrubar 2 vezes você ganha um round. Então esse é o Sandá. E cara, aí... você falou um negócio, só fazer um parêntese. Você sabe que tem um cara que eu gosto muito que chama Tim Ferriss. O Tim Ferriss é um cara que ficou super famoso, ele escreveu um livro, se tornou best-seller em todos e tal. E ele chegou a ter um programa, ele fez uma série de televisão, porque ele pegava alguns assuntos específicos e ele até o fim, assim, se tornar bom naquilo. E uma das coisas que ele fez foi ir para a China para estudar chinês, e ele foi se meter lá em Kung Fu.
E eu acho que ele chegou nesse sandá que você tá falando, que ele falou assim, cara, eu não sabia lutar, mas eu descobri que uma das regras era que se eu tirasse a pessoa do ringue, eu pontuava. Então o que eu fiz? Eu só empurrava a pessoa do ringue. E ele falou, óbvio que as pessoas odiavam ele, porque ele fazia... Mas ele foi campeão, cara. Ele acabou sendo campeão só empurrando a galera, sem saber lutar, cara. É uma das brechas. Mas obviamente imagino que não seja bem visto fazer isso, né? Não, e é muito difícil. É porque difícil? uma das coisas assim, quando eu treinei, eu treinei judô quando era pequeno. Talvez o judô iria te preparar muito para quedar o oponente. Mas eu não tava com o meu judô nem um pouco afiado. Não tinha queda e não treinava queda. O wrestling ali, né? E ali, quando era treino de queda, nossa, era um sofrimento atrás. Eu acho que foi as maiores dores que eu senti foi nesses treinamentos. É mesmo? Porque o soco dói, de acordo com o peso do seu oponente, dói mais, né? Quando era um chinesão altão lá, pesado. Alcance enorme. Eu já, tipo assim, você aproveita a sua agilidade para desviar, mas quando era queda, às vezes você caía com a mão para trás, nariz no chão, assim, já escorrendo sangue. É mesmo. Então a queda te desmoraliza, né? Te desmoraliza. E eles têm base de wrestling mesmo? Tem, e é muito forte. O sandá, o wrestling é muito forte. Tem um treino de sandá, que é o grande diferencial da modalidade, é essa troca, porque na trocação, eu acho que ele vai competir muito bem com outras modalidades. Mas nessa transição entre a luta em pé para queda, o sandá é muito eficiente. É inacreditável, assim. E quando você olha, assim... para a distribuição quais são as ferramentas predominantemente mais utilizadas? É mais o wrestling? É mais o soco? É mais o chute? Como é que se equilibra isso? É claro que cada lutador vai ter a sua artimanha ali que muda, né? Então eu, por exemplo, chute com a perna esquerda sai melhor e é mais rápido, que é a minha perna da frente. Então aí eu acabo explorando mais. Não, sou destro, mas por incrível que pareça, a perna da frente ali é mais rápida e você acaba pontuando. Entendi. E não sou tão bom de queda. Então você vai ali de acordo com o seu treinamento enfatizar. Mas o que dá mais ponto, normalmente é o que mais a pessoa vai treinar ali. Queda, chute alto, dá bastante ponto. Então chute na cabeça vale 2 pontos e queda também. Então você vê muito chute alto, só que o chute alto, a contrapartida, né, é que fica fácil de você tomar uma queda. Então ali é muito rápido, é sempre jogo rápido, saída e entrada ali, entra, 3 e volta, sai para trás numa posição de segurança, tenta proteger, ou 1, 2 vai para queda. É uma agilidade muito grande, assim. Cara, muito interessante, porque a gente estava falando previamente, né? Que você estava contando que tem chinês, lutador de Kung Fu no UFC, né? Uhum. E eu falo assim, cara, o MMA hoje em dia ele uniu muitos elementos. Ou seja, já tem técnica chinesa que já está unindo tanto a parte de solo quanto a parte de luta em pé, né? E eu acho que hoje está bem comum. A gente tem uma campeã chinesa, Jiang Weiming, se eu não me engano, Jiang Weiming? Não, tô confundindo. Jiang Weili, algo assim. O Jiang Weiming é o rapaz. Jiang Min é o rapaz que lutou, o chinês que lutou. Ele vem de uma escola de Kung Fu ali de Danfang também. E vem muito pessoal do sandá. Tem a Norma Drummond, uma brasileira. O sandá do Brasil também tá muito bom. A cena do sandá aqui tá incrível. E aí você tem algumas adaptações, porque quando você entra no UFC, você tem as regras do UFC, né? E você tem ali submissão, que no sandá muitas vezes você não explora, porque você se adequa ao campeonato. E antes, o UFC não era transmitido muito na China. Então não tinha tanta visibilidade entre os chineses. E de uns tempos para cá, se eu não me engano 6, 7 anos para cá, começou a ter mais visibilidade vem crescendo. E vem crescendo também o desejo dos chineses de se adequar a essas modalidades. Por isso que eu acredito que, daqui para frente vai começar a ver muito chinês entrando aí, muito pessoal do sandá muito bom se adaptando à modalidade do... Era um negócio que eu, cara, sentia falta, né? Porque, eu sempre assisti o UFC desde o comecinho. Eu lembro quando foi eu não sei se era um monge Shaolin, cara, mas tinha toda a cara de ser, logo no começo, assim, nos primeiros, 10 UFCs, assim, eu já era fanático por Kung Fu, e eu falei, cara, queria ver um monge e tal, e não foi legal, porque o cara pegou ele, era um wrestler, pegou ele na luta agarrada e o cara não conseguiu fazer nada.
E aí ali eu acho que a gente começou a perceber com o Royce Gracie, com a luta agarrada e com o jiu-jitsu, como essa arte seria dominante, né? Então, quando você tem que se adequar à regra do campeonato, o Kung Fu teve que também se adequar a um esporte de contato para continuar a permanecer aí, porque a maior parte das artes marciais, o pessoal do Muay Thai aprende um chão ali, aprende uma queda, entra pro UFC. E teve umas que foi ficando de fora. E aí o Kung Fu com o Sandá, é isso, é muito próximo já do MMA, tem muitas vantagens ali de alguém porque já tem as quedas, e as quedas são essenciais, né? Você, poucos ajustes ali já consegue se adaptar ao UFC, com mais visibilidade ao MMA no geral, não só o UFC, mas as outras modalidades também, os outros campeonatos. Tem o pessoal querendo se adaptar. E a China prestou atenção nisso, tanto que tem mais de 300 brasileiros dando aula de jiu-jitsu lá agora. Então, vão chegar forte aí. Cara, talvez, cara, a gente vai ver uma nova onda de atleta chinês que a gente ainda não... Você, depois de meses já treinando lá, teve um momento que você falou assim, cara, tô começando a ficar confortável aqui? Eu acho que o primeiro mês foi realmente muito complicado. O primeiro mês, assim, foi comigo mesmo ali. Eu falei, nossa, eu acho que não vai dar. Teve muita dor, teve um joelho, assim, que eu não tava aguentando. Então, fui fazer acupuntura, né? Fui tentar colocar algumas coisas, mas não queria parar o treinamento. Mas tive que dar uma diminuída em algumas coisas. Falei com o professor, ele falou, não, é no seu tempo aí, fica tranquilo. E depois que o russo chega, deu uma aliviada muito. Porque aí ficou engraçado. O suporte fica mais leve, né? Você tá sofrendo junto, você dá risada. Né? Você olha um pra cara do outro, então ficou muito mais leve até. Ele ficou um ano lá, eu queria ficar mais também. Não tive a possibilidade, mas quero voltar também para me aperfeiçoar mais. Então, depois desse mês de adaptação, aí foi muito, muito legal. Porque o corpo já, assim, o corpo dói, mas você já acostuma com a dor. Você começa a prestar atenção no progresso. Flexibilidade, agilidade, as formas, você vai aprendendo cada vez formas mais complexas, vai passando ali. É como se fosse subindo de level, né? Então, você não quer mais parar. Você não vai conseguir, não tem como eu conseguir evoluir tanto em um curto período de tempo que nem na escola, porque em pouquíssimo tempo, um mês, a sua flexibilidade muda, assim, absurdo, porque todo dia ali a flexibilidade é forte, né? E aí você não quer mais sair, aí é tudo assim, agora eu vou virar, dragão guerreiro, né? Você que já fazia Kung Fu antes, num ritmo normal, imagino que seja o quê? 1 hora por dia, no máximo, que você fazia. O que significa você passar 5 meses, 6 meses no fim das contas ali com o Sandá no final, o que significa esses 6 meses treinando praticamente o dia inteiro? Quanto você diz que representaria em progresso versus uma pessoa que está treinando 1 hora por dia? Nossa, é meio que você pode quase que descartar todo o aprendizado anterior para o aprendizado lá. É muito diferente, muito diferente. Aqui você tem um nível muito mais tranquilo, e eu treinava em Londres, não no Brasil, mas um nível muito mais tranquilo, porque se você tiver um nível daquele, ninguém vai. Você não consegue trabalhar no dia seguinte, você tá quebrado. Tipo assim, você não tem como. E aí você não vai conseguir atingir um nível daquele no seu próprio Kung Fu, a não ser que você viva realmente e tente colocar uma rotina que é a mesma de lá. Que na escola que você não tem. Você vai fazer 1 hora e meia ali numa escola, e eu treinava muito sozinho também. Então eu fazia as práticas de Qigong, que é a parte interna do Kung Fu. E aí, quando você chega lá, uma que eu tive que reaprender as formas, e outra que eu vi que o meu condicionamento físico não tava nem 15% ali do pessoal. A única coisa que eu acompanhava era no cardio. No cardio, na corrida ali, eu conseguia acompanhar muito bem, mas fora isso... Quando você fala as formas, eu tive que reaprender, qual a razão que você teve que reaprender? Porque a tradição Shin-Ba tem as formas... passadas de tal maneira. E ali, as formas que eu tinha aprendido, tinha alguns detalhes, por mesmo nome de forma, e alguns detalhes diferentes. Então eu tive que reaprender as formas ali. Foi muito mais fácil, porque eu já tinha base ali, mas tive que reaprender as formas da maneira tradicional ali deles, né? Mas tem similaridades? Sim, bastante. Então...
Dá pra ver que foi uma perda ao longo do tempo? A informação você acha que foi se perdendo ao longo do tempo? É meio que um telefone sem fio ali, vai passando, vai chegando de você. Algumas realmente são formas modernas, então tem muitas tradições que não tem ali os pergaminhos, né? Não segue uma risca ou uma tradição mesmo muito antiga, e aí as formas são modernas, são modificadas ali. E outras realmente tem uma variação de professor, que um pode variar ou não, né? Quando você compara hoje o Kung Fu que você conheceu versus um Muay Thai, que é um outro universo, como é que você compara assim as artes marciais? Bom, ambas têm sua importância histórica. O Muay Thai eu tenho muito respeito, gosto muito do Muay Thai. Inclusive, treino de vez em quando o Muay Thai e acho que do combate, assim, né? A diferença entre o Kung Fu e o Muay Thai é que no Muay Thai a cadência, o poder do golpe conta muito. Você machucar o oponente mesmo. E ali, no Kung Fu, agilidade. Meu, se Explosão, acertar, né? explosão, pá, e sai. Pá, bate e sai. Essa é uma das coisas assim que eu pude notar. E na filosofia, né? Porque como o Kung Fu Shaolin ali é inerente à filosofia, você tirar a filosofia Shaolin, que é do budismo Shaolin, toda a filosofia que compõe aquilo do Kung Fu Shaolin, vira uma luta. E aí você tira a filosofia. E o Muay Thai, eu acho que por mais que tenha a filosofia, e na Tailândia você percebe, eles também são budistas, a maior parte, e tem muito respeito pela arte, pelo oponente, tudo aquilo. Então você percebe a filosofia inerente. Fora de lá, eu acho que é mais luta mesmo, é combate, e aí cada professor vai passar a filosofia ou não, de acordo com ele. Já o Shaolin, se não tem filosofia, não é Shaolin. E até os próprios, eu lembro, tinha um cara, uma época que eu assistia K1, tinha um lutador de Muay Thai super dominante, que era um tailandês. Ele, cara, pra ir treinar, ele corria 20 quilômetros por dia. O cara era, o treinamento também era muito intenso, assim, né, cara? Então, e golpes diferentes, né? Não sei se tem tudo que tem no Muay Thai, não tem no Kung Fu. Tipo, cotovelada tem, joelhada tem. Menos. A gente treinava joelhada, isso inclusive um rapaz falou, eu sempre falo aqui que o Sandá tem joelhada e o povo fala pra mim que não tem, e vendo você treinar eu tô vendo que tem, eles treinam joelhada. Legal. Cotovelada não treinava cotovelada no Sandá. Já no Kung Fu tem tudo, tem golpe baixo, né? O Kung Fu tem golpes que você não aplica em campeonato. A Porque maior defesa parte pessoal, né? é porque entra muito na parte da defesa pessoal e arte da guerra. Guerra, Kung Fu era sobrevivência, né? Então você tinha armamento, lança, tudo que qualquer coisa que você conseguia pegar ali na sua mão e tinha uma cadeira, né? Tem guarda-chuva, tudo ali. Mesmo? Eles têm treinamento, correntes e tudo mais. Então, aí teve que ter uma adaptação para o Sandá para que preservasse a integridade dos atletas, né? Então não é coisa de filme, quando a gente vê um Shaolin pegando um guarda-chuva e fazendo uns negócios maravilhosos, ele treinou para aquilo. Tem formas, inclusive, por exemplo, aquela muleta, né? Então, teve uma época na China que proibiram armas. Você não podia mais andar armado. E aí vem o bastão. Com bastão de apoio eu posso, com uma muleta eu posso, com guarda-chuva eu posso. Então, começou a vir daí técnicas de autodefesa a partir do que você tem perto, uma cadeira. Tanto que quando você vê no filme do Jack Chan, muitas vezes ele pega uma cadeira. Tem várias formas com uma cadeira, que a cadeira dá pra você desarmar, dá pra você fazer se proteger. Então, tem esses treinamentos também. É engraçado, ele prende a camiseta do cara na cadeira, ele faz umas coisas bem interessantes. Quando você olha assim para os primeiros a trazerem para o Ocidente o Kung Fu, na minha cabeça vem o Bruce Lee. E o Bruce Lee, cara, ele foi treinado pelo Ip Man, né? Uhum. E parece que ele acabou criando o seu estilo próprio, mas eu lembro de você ter mencionado o Wing Chun, né? Que parece que ele também estudou isso, né? Como é que é hoje o Bruce Lee nesse meio todo, assim? Porque eu lembro de uma história de chegarem pra mim falando assim, eu não sei se é verdade, mas pegaram um vídeo do Bruce Lee, levaram no templo Shaolin e falou assim, cara, o que você acha desse cara aqui? Esse cara aqui é um fenômeno mundial. Ele, não, a gente tem aqui discípulos que são, cara, muito mais fortes, potentes do que ele e tal. Quão importante foi o Bruce Lee nesse movimento?
Eu acho que, bom, tanto para divulgação do Kung Fu, então ele mostrou ali para os americanos, né, principalmente, que a China tem história de arte marcial e consegue brigar de pau a pau com boxe, né? Então, principalmente, ele adaptou o estilo do Wing Chun para que conseguisse brigar ali na região e adaptar a cena que ele estava inserido lá nos Estados Unidos. Mas ele vem do Wing Chun com o Ip Man e ele adapta criando o próprio estilo, né, que é o Jeet Kune Do. Inclusive, quando eu estava lá na escola de Sandá, que eu fui para a escola de Sandá, tinha uma escola de Jeet Kune Do. É mesmo? Só que era um pouco mais longe da minha casa ali, do apartamento que eu estava. E também a mesma coisa. Era assim, o treino era... eu tava ainda com outra proposta e o Sandá era do meu lado. Aí eu falei, meu, será que eu vou pro Jeet Kune Do? Porque é incrível. Também gostaria de me aprofundar um pouco mais. E lá tinha a linhagem completa do Bruce Lee. Aí o Bruce Lee, um rapaz com uma foto com o Bruce Lee, aí ia passando até chegar no professor daquela escola que tava ali em Shanxi, na cidade de Yanchuan, que é a cidade da minha noiva lá. Então, é muito respeitado. O Bruce Lee era realmente um praticante muito diferenciado dos demais, mas não é surpresa você ter praticantes assim. Talvez hoje em dia é mais difícil. Mas como a gente tinha falado antes, o meu professor lá, o Coach Yang, é inacreditável. É. Eu vi assim... Ele é chinês. É, chinês. Cresceu na escola. É o aluno... o aluno mais antigo do meu mestre. E, meu, os movimentos dele é algo surreal. Se eu não tivesse visto, eu não acreditaria que era possível. Eu lembro de fazer, tem uma forma assim que a gente dá um chute para cima e desce o pé. Você tem que realizar isso o mais rápido possível e o mais para cima que conseguir no chute. Enquanto eu realizava o chute e voltava, ele já realizava 3 movimentos. Então a diferença é absurda, assim. Eu não sabia que era possível fazer movimentos tão limpos, com tamanho equilíbrio e com tanta agilidade e explosão. Assim. Cara, impressionante. Você teve a oportunidade de filmar o seu mestre? Eu filmei pouco. Porque toda vez que ele não gostava da câmera. Ele não gostava? Ele não gostava da câmera. Ele não. Toda hora ele vinha com esse papinho. Mas ainda assim eu peguei alguns vídeos dele. E um dos vídeos ele tava... por conta do russo também, que a gente ficava botando pressão pra ele mostrar. Ele tava realizando formas... Né, o Shaolin tem uma tradição que eles pegam alguns tocos, eu não sei se você já viu, e enfincam no chão e vai fazendo um elevado ali. Parado lá com o pé, né? E ali você realiza as formas também. Andar ali já te dá um pouco de medo, porque não cabe o pé inteiro, então você fica assim com a ponta do pé e a parte de trás fora, no pedaço de pau ali. É alto, então se você cair, vai machucar. E eles realizam formas de Kung Fu ali. Então, sem olhar para trás, pisando. Caramba. E ali eu vi, eu tenho um pouquinho de um vídeo, ele tava fazendo ali, eu peguei o celular ali, gravei um pouquinho, ele realizando, e aí dali ele já pula num mortal, assim, ele termina ali e pula. Então, nesse detalhe, a pessoa já consegue ver que realmente é muito. Cara, isso é interessante porque você pega uma pessoa que faz isso desde pequeno, né, cara? Deve ser o ápice da performance, né? Deve ser muito natural pra ele o que ele faz e ele deve fazer exatamente a mesma coisa. Quantos anos ele tinha? 30 anos quase também. 30 anos, né, cara? E realmente, você vê, ele respira Kung Fu. Tudo que ele fala é Kung Fu, as normas. O Kung Fu e a própria ética, a gente já entra um pouco na tradição chinesa, ali na filosofia chinesa, que é muito baseado na ética de Confúcio, na moralidade, e você tem muitos ritos, muitas tradições ali. E a ética e a moralidade é uma coisa que está inerente no Kung Fu e tem um código de conduta ali muito similar ao código de ética de Confúcio. E ele respira isso. É assim, tal. E aí ele falava pouco inglês, mas até a gente conseguia se comunicar bem, assim. O Alex sempre vinha com piada, ele, no funny stuff, sem piadinha, né? Sem coisa engraçada, sério aqui, vamos treinar e tal. Sempre trazendo, assim, pro meu treinamento, é sério, seriedade. E... mostra o quanto que ele valoriza e ama. Ele ia andar assim, normal, às vezes eu ia perguntar pra ele, ele tava no meio de uma forma mental, então ele tava realizando a forma, os movimentos lá, e aí eu perguntava, ele escutava, terminava o movimento, aí respondia. Cara, que interessante. Respira Kung Fu, né? E ele vive na escola? Vive na escola. A vida dele é isso, ele não sai dali...
E, às vezes até saíam de final de semana, assim, mas a maior parte vive na escola. Cada professor, e aí entra o que eu comentei num vídeo também, falando de que é como a gente pode imaginar que é como se fosse time de futebol, né? Aqui no Brasil. Você tem o coach, o treinador ali, e é muito disputado, né, para você ser técnico de um time. O Kung Fu é a mesma coisa na China, tem muita competição, se for uma escola tradicional boa, ganha bem, então você vê eles tudo de carrão, assim, carro bom, né, e é disputado. E tem muita exigência, porque todo sábado tinha apresentação da, da sua turma, todo sábado apresenta a turma na frente da escola, então toda semana você está treinando, no sábado tem apresentação. Você tinha que fazer essas apresentações também? Tinha. Eu apresentei mais para ele, porque como eu cheguei em um outro ritmo, às vezes eles estavam em outras formas. E aí depois que eu fui pegando as formas, a gente ia junto também. E aí, nessas apresentações, você vê o quanto que é de pressão nos coaches, né? Muitas vezes eu lembro de um coach lá, e no combate, isso foi numa competição mesmo, ele cobria a cabeça e fumava cigarro, assim, não queria ver, porque os alunos estavam decepcionando ele, assim. E alunos que no treino rendiam muito e se falava, nossa, esse cara na competição vai muito bem, e na luta não conseguia ter o mesmo rendimento. E a pressão no coaching, porque tá todo mundo vendo, é o nome dele que tá em jogo, então se a sua galera ali, seus alunos saírem ali, se saírem mal, você perde, né, você pode perder a vaga, né, não tem... Olha só. Então é muito, muito disputado e com pressão. Então você vê ali o treinamento é muito sério, a coisa é feia. No começo eu ficava assim, né? Nossa, a primeira coisa eu falei, se eu tiver um filho, eu vou mandar para a escola de Kung Fu desde pequenininho. E depois de ver como era puxado assim para os alunos também, muito puxado, né? O treinamento muito intenso, estudo também, porque eles também estudam, né? Uma escola normal. E muito intenso, eu falo, será, só se ele for, meu filho estiver meio desobediente, né? Mas aí no final eu falei, não, as crianças são demais, são demais. Fiz assim, pequenos guerreiros, assim, realmente crescendo com uma mentalidade de muito respeito, ética, que vinha conversar com você, e aí às vezes eu pegava o tradutor, a gente tinha conversas mais longas, ajudando um ao outro, né? Na própria ética ali imposta, você tem os mais velhos dando suporte para os mais novos, né? Então é muito, muito legal. Conta um pouco sobre essa parte mais filosófica, mental, porque isso, quando eu olho pro praticante de Kung Fu, até o artista marcial em geral, isso me parece ser uma coluna vertebral da arte marcial, né? Até o fato dele falar assim, sem brincadeira, sem piadinha, que de fato devia ser algo fora do que ele viveu, né? Conta um pouco o que você aprendeu sobre isso. Eu acho que aí vem do povo chinês também. Eu lembro, a primeira coisa que eu reparei assim quando eu cheguei na China, o avô da minha noiva, ele reuniu a família para me apresentar. E aí foi o primeiro jantar grande assim que a gente teve, chegou 20, 25 pessoas ali, membros da família. Caramba, bastante gente. Cara. E eles alugaram um restaurante, sempre mesa redonda, chinês é sempre mesa redonda, e tem uma ordem em todos os aspectos ali de como se portar. Então ele chega, ninguém senta na mesa enquanto ele não se posicionar. Ele se posiciona, normalmente ele se posiciona olhando para a porta, na visão mais ampla, ele é como se fosse o patriarca ali da família, e aí ele escolhe quem vai sentar do lado dele. Então, ele que escolhe? Ele que escolhe, esposa, irmão, filhos, tal, e eu, o último que acabei de chegar ali. Aí, antes de se sentar, ele explica o porquê da gente estar reunindo. A gente está reunido aqui porque para apresentar o Greg na família, tal. E brinda. Aí todo mundo se senta, pode vir a comida. Isso, para mim, já foi um choque. Só essa cerimônia, esse rito ali, já foi um choque incrível, porque todas as refeições, e mesmo às vezes ele não queria, porque é meio que assim, de reconhecimento mesmo, não é que você assume um papel de líder, te reconhece como líder e você aceita, porque é mais ou menos isso. Quando eu fui para a escola, o mesmo posicionamento perante meu mestre. Então eu lembro que meu mestre chamou a gente para jantar, a mesma coisa. E aí eu já estava um pouco apto ali para entender. Eu falei, não sento enquanto ele não sentar, eu não como. Até a maneira de você brindar, a maneira de você sentar, tudo tem um rito, assim. Você vai brindar, você segura o copo embaixo, tal, toca embaixo.
E isso na escola reverbera. Então você tem ali essa tradição, todo mundo vai falar com o mestre Shifu, abaixa a cabeça e tal. É inacreditável. Tá no meio disso, ver tanta o respeito ali, a ética, a moralidade é muito lindo. E você entrando ali, eu que já adoro essa parte filosófica também, tento prestar atenção, mas da onde vem isso? E aí você dá em Confúcio, né, com a lei da moralidade, as éticas e todas as regras dele ali de convivência. Foi um filósofo muito importante, né, pro universo oriental, né? Ele é muito presente nos estudos, na base que você falou que a galera estuda lá na escola, eles também estudam Sim. essa filosofia? Total. Até porque é, Confúcio, ele meio que passou como que uma sociedade deve se portar, né? E como que a ética e a moralidade devem guiar a sociedade. E aí ele começa em âmbito familiar. Você precisa ter isso na sua família, então o irmão tem um código de conduta ali entre o irmão mais novo e o irmão mais velho, já vai dando responsabilidade. Você, irmão mais velho, tem que ter. Você entende que o irmão mais novo vai se espelhar em você, mais do que nos adultos, porque você está mais próximo dele e ele vai se espelhar. Então você é responsável, principalmente pelo comportamento do irmão mais novo. E aí é a mesma coisa na escola, o aluno um pouquinho mais velho perante os alunos mais novos, né? Como se fosse o irmãozinho mais velho e o irmão mais novo. E isso reverbera na política, na sociedade em geral. Tem sempre essa ética de Confúcio, independentemente de falar, está inerente no pensamento chinês. É todo lugar, toda refeição que eu fui, todo brinde que foi fazer, é exatamente todo mundo quer ser respeitoso, quer fazer daquela maneira, né? Então, não tem como você não perceber a influência do pensamento de Confúcio na sociedade chinesa. Você, como gringo, entrando numa família tradicional chinesa, não teve preconceito? Não teve resistência? Eu pensava que talvez teria, mas foi muito, muito bem aceito desde o início, assim. Quando eu cheguei lá, os avós dela já foi os avós e os pais me buscarem lá buscar a gente no terminal de trem. E desde lá, meu, já levaram pra refeição, tal, descansa, toma banho, meu, super bem, me Ela trataram. ia te orientando? Ia Sua traduzindo ali, ia dando uma força, com certeza. Principalmente nesses ritos, assim. Então ela falava assim, ó, é bacana você propor um drink pro meu avô, né? Então, É mesmo? Você teve que propor um drink? então levanta aí, agradece, e propõe um drink. Tudo em chinês. Então, aí eu falava, ela traduzia, né? Ah, legal. Porque aí principalmente quando eu cheguei lá, meu chinês não tinha nada, não Porra, existia. sacanagem. Quando eu saí, tinha pouco, mas antes não existia, né? Caramba, cara, que responsa, né? E a família dela, assim, me aceitou muito, muito bem. Tanto, tem uma tia dela que é budista e eu já tive vivência em monastério, né? Já morei e amo a filosofia, a cultura, a religião, dependendo do âmbito que você vê, da perspectiva que você enxerga o budismo, né? Mas adoro o budismo e pratico meditação, né? Estudo sobre o budismo, e ela era muito budista, então, meu, eu comecei a mostrar ali as minhas vivências no monastério, tive que raspar a cabeça, né, teve essa parte da minha vida, e aí já fiz uma grande amiga ali, que foi me dando presente, levando toda hora ali, enfim, e eu acho que também eles gostaram muito, foram muito receptivos. Eu achava que teria certo bloqueio por um estrangeiro, né, tá ali, mas foi muito bem aceito, foram muito receptivos, muito grato pela recepção lá. E o quanto a sua história com o budismo, o Kung Fu, e pô, não tem como você não querer praticar isso se você não buscar o conhecimento e não ser apaixonado um pouco por isso, né? O quanto isso você acha que contribuiu para você ser bem aceito? Ah, total. Total, né? Com o budismo você já conversa. Né? Porque, assim, você chega numa casa budista, e eu acho que todas as religiões vai ser assim, né? Se você tiver um respeito inerente pela religião ou pela filosofia de vida do próximo, é muito difícil você não ser bem aceito. Normalmente acho que vão te aceitar e você tá ali aberto para aprender e vim assim, realmente, por exemplo, nos ritos, eu queria aprender, não é que eu tava fazendo, não, era uma paixão mesmo, aprender sobre a cultura, como é que funciona, né, então uma vez que eu aprendi, já colocar em prática, e eu acho que isso ajudou muito, 100%. Pô, que maravilhoso. Queria que você contasse um pouco da sua vida pregressa e qual foi a situação que te levou a morar num monastério para estudar o budismo? Bom,
Depois da escola, do ensino médio, eu comecei com a filosofia. E aí comecei a ler livros de filosofia, Qual filosofia? filosofia romântica. Eu fiz um curso com Clóvis de Barros Que Filho sobre o maravilhoso. amor na Casa do Saber, aqui próximo, Eu inclusive. adoro. E comecei ali Platão, um pouco de Aristóteles, e aí caí no Hermann Hesse, né, que tinha Demian, os livros dele, e comecei a ler tudo ali do Hermann Hesse. E nessa mesma época eu fui transicionando a minha vida, mudei para Londres. Quando eu cheguei em Londres, eu fiquei num hostel e tal. E aí foram várias situações que foram realmente me encaminhando para chegar no monastério. E ali no hostel eu estava tentando aprender inglês, não sabia inglês, bem pouco, e tinha um coreano. E eu tentando conversar com esse coreano, e ele me tira um livro da Porchete, Hermann Hesse, Siddhartha, um livro sobre a história do Buda. Eu falei, nossa, eu não sabia que o Hermann Hesse escreveu um livro sobre o budismo. E aí li, comecei a ler aquele livro, me encantei, eu já adorava a maneira de escrita do Hermann Hesse, filosofia romântica, né? Você vai criando um personagem que vai vivendo ali e aprendendo com as situações que ele passa na vida. Que legal, através de histórias, não Através das histórias. E ali vi ali, meditei e tal, e aí jejuei por 14 dias. Eu falei, nossa, 14 dias, jejuei 40 dias. Eu falei, não é possível. E aí eu ia pesquisar, assim, é possível o ser humano sobreviver, né, com 40 dias em jejum? Aí, tinha uns recordes lá, 50 dias, o rapaz ficou 2 anos lá só tomando vitamina. Eu falei, nossa, então pode ser verdade isso. E aí fui me apaixonando pelo budismo. E aí eu acho que o algoritmo entendeu também. Então começaram a me recomendar vídeo de monge, passei a meditar. E aí no começo com um aplicativo, depois já com um guia de monge, aí meditar sozinho. E nessa época eu voltei para o Brasil, já a meditação, ela ia dando vários sinais que estavam me auxiliando muito. Então, se eu lia um livro por 20 minutos ali, sem perder o foco, depois da meditação eu conseguia 30, 40. Se eu tinha um pouco de presença e atenção numa conversa, depois da meditação eu tinha mais. E isso foi, assim, ficando muito perceptível. Eu não tinha como não perceber os efeitos disso. E aí eu voltei para o Brasil. Um grande amigo meu também, que a gente se conheceu na faculdade de Educação Física, com 17 anos, e eu fui encontrar com ele, ele estava totalmente inserido no meio budista, o Hatha, né? E ali a gente passou a meditar muito mais. Eu meditava 40 minutos, começamos a meditar 1h30, e eu jejuava menos, começamos a jejuar mais, e aí jejuava 24 horas, 48 horas, 3 dias de jejum, e tudo ia melhorando, assim, exponencialmente. E aí, uma das confirmações nessa época deu a pandemia. Quando deu a pandemia, eu estava indo para Londres e do nada fechou, né? Porque fechou tudo, fechou a pandemia ali e não podia entrar. E principalmente só podia entrar quem tinha família. Eu não tinha família, eu estava indo com visto de trabalho e estudo. E estava ali na fila. Essa foi uma das experiências mais chocantes da minha vida, assim, né? O aeroporto tava um caos. Então, não podia entrar ninguém. Tava uma fila, assim, 3 horas de fila. E aí eu lembro de um guardinha passando assim, alguém fala árabe, inglês, árabe, inglês. Eu lembro que o meu coração começou a bater mais acelerado. E eu percebi, por conta da meditação e dos treinamentos, eu tive essa percepção, voltei a atenção para minha respiração. E ali eu falei, o que eu posso fazer aqui? Né? Se eu tô numa situação como essa, lembrei do guardinha e já chamei ele. Falei, olha, eu não falo árabe e inglês, mas eu falo português, inglês e espanhol. Se precisar, eu tô aqui na fila mesmo. Ele olhou assim, bom, tá bom. Saiu, daqui a pouco ele voltou, você pode ajudar a gente aqui? Posso. Aí ajudei a traduzir, tinha um monte de brasileiro, eu tinha que explicar que não é que o brasileiro estava errado, é que realmente pandemia não pode entrar. E comecei a traduzir ali em entrevista, traduzi uma, traduzi duas, tentava ajudar os brasileiros ali, mas os caras também não me ajudavam. eu lembro de uma resposta muito engraçada, ele perguntou, mas o que ele veio fazer aqui? Eu tenho o sonho de conhecer a rainha. Desde pequenininho eu vejo a rainha, eu quero conhecer a rainha. Aí o britânico falou, é o quê? Eu falei, porque eu só tô traduzindo aqui, foi o que ele me falou. Enfim, tive essas traduções e por conta de eu já ver meio que ali o que estava aceitando, o que não estava, eu já sabia que a minha vez também não ia dar certo. E aí quando chegou a minha vez, eu já estava assim descontente, realmente, né, ele falou, você já sabe, não tem como, tudo bem. Nesse meio do caminho, toda vez que eu ia e voltava,
o guardinha me perguntou o que que era isso aqui que eu tava vestindo, o japamala. E aí eu falei da tradição budista, né, do budismo, da meditação, do que a gente acredita, de como segue. E ele gostou muito, ele falou que a religião dele era africana, também seguia alguns princípios similares. E a gente virou ali nesse curto período, indo ali e voltando, conversamos um pouquinho. Nisso eu tava esperando a minha vez de ser chamado, e não, e aí já tava ali com um monte de gente, assim, triste, meu, o povo gastou muita grana, teve que parar a vida pra ir viajar pra lá, né, e não podendo entrar, tava um clima, assim, super baixo, e eu, meu, do momento, desde que meu coração começou a bater, focando na minha respiração e tentando me acalmar. Daqui a pouco o guardinha volta, feliz da vida, sorridente, falou assim, meu, você vai entrar. Como assim eu vou entrar? Eu sei que não tinha como entrar porque eu traduzi várias ali. Então, você lembra daquele segurança ali que te levou? Ah, ele ligou lá e pediu pra você entrar. Caramba, cara. E aí eu falei, nossa, meu, como assim, né? O cara nem me conhece. Fazer uma coisa dessa, ele me acompanhou, ele vai te acompanhar lá. Ele me acompanhou com a mala, assim, e aí eu falei, meu, posso te dar um abraço? Ele falou, não, tem câmera, não pode. Eu falei, tá bom, mas sinta-se abraçado, muito obrigado. E ali eu percebi que foi por conta da meditação e da minha percepção no meu estado ali, no meu coração e no meu controle da respiração, Deus, e tudo que pode estar ali ao redor, que me acalmou e me ajudou naquele momento, que eu consegui uma coisa que, meu, para onde eu ia? Né? Eu tava, tipo assim, saí, tinha deixado as coisas aqui no Brasil, tinha conta no banco, aluguel para pagar lá, pagando aluguel de apartamento lá em Londres, e não poderia entrar. Ali eu falei, bom, isso evidentemente melhorou a minha vida. Então eu quero me aprofundar ainda mais. E já veio na mente, os monges. Eu quero ir ter com os monges e aprender a meditar com os monges. E aí, a partir dali, eu fui me preparando. Quando eu vi o monastério, já tinha ali no site do monastério falando: se você não tem prática de jejum e meditação por longas horas, não venha, que você não vai conseguir. E eu até então tinha mais ou menos. Aí comecei a praticar com força assim mesmo. Então todo dia pelo menos 1 hora era meditação e jejum toda semana, fazia a prática do silêncio. Um dia por semana eu não falava também. E até demorou a pandemia, ficou ali uns 2 anos, eu não consegui ir. E quando abriu, eu fui para a Tailândia. O primeiro monastério que eu fui da tradição Theravada, que segue a tradição ali, tenta vivenciar o mesmo que Buda vivenciou. Então eles não podem cozinhar, tem prática de mendicância ali, então vão mendigar comida mesmo no vilarejo. E ali eu fui, eu separei 6 meses, né, da minha vida também para ir lá. Eu fiquei no monastério Theravada e depois eu saí de lá. De novo, uma mais hardcore, né? Uma raiz. Depois de 6 meses, você já tá contando, você já ficou 6 meses lá? Eu fui preparado 6 meses. E aí no Theravada eu fiquei ao todo 3 meses. Eu fiquei 2 meses, saí, depois eu voltei. E eu também queria estudar outras tradições. Mas eu também falei assim, eu fiquei 3 meses aqui no monastério, vou sair, tentei preservar um pouco, tentar absorver, né, voltar ali para tentar manter um pouco dos aprendizados, do autoconhecimento que a meditação te traz. Lá a gente meditava 6 horas por dia. Caramba. Mas ainda assim era tranquilo. Então, porque a meditação no Theravada você pode apoiar as costas, né? Pode? Tem certas mordomias. Tem uma cadeirinha? Você podia. Podia levar. Eu também aprendi que pra mim não serve. Não? Não, porque me dá sono. Então, se eu medito com as costas apoiadas, eu começo a ficar com sono, perco a concentração, não medito direito. Depois eu saí de lá, e aí um dos meus amigos que eu fiz lá, um grande irmão também no monastério, ele tava indo pro Vietnã. Ele falou, vamos pro Vietnã, vamos conhecer, você já tá aqui na Ásia, tá? Meu, já tirei 3 meses, né, preciso trabalhar. Mas vamos lá, tá em conta, eu já tinha me preparado mais de 2 anos para ir para lá, então tava tranquilo quanto a isso. Fui pro Vietnã, a gente alugou uma motinha assim, comecei a alugar uma motinha e viajar pelo Vietnã. E aí passei por um monastério gigantesco. Eu falei, meu, vou perguntar, não custa nada, eu tô aqui. Tentei falar com os monges lá, os monges me guiavam para outro, vai para lá, vai para lá, vai para lá, eu ia. E aí cheguei num monge que falava inglês. E expliquei, eu falei, olha, já aprendi tradição Theravada, queria conhecer um pouco da sua tradição. E era a tradição Chan, que é a mesma do Shaolin Chan, né? Mesma tradição. Ali, eles não faziam a prática de Kung Fu, mas faziam práticas do Qigong, que é energia interna, né? Movimentação, é um braço da medicina tradicional chinesa também.
Ali eu perguntei pra ele, olha, eu posso aprender? Ele falou, volta amanhã 3h15 e você aprende. Eu falei, tá bom, simples assim. Me ofereceu uma refeição lá, eles eram veganos, né, colhiam, então a Theravada, eles coletavam alimento do vilarejo e eram doação. Ali eles eram autossuficientes. Legal. Então, voltei lá, 3h15, já a primeira meditação, ali foi dureza também. É. Porque o que eu estava acostumado na Tailândia, que tinha muito tempo livre, ali não tinha nada. Ali tem uma posição certa, então você medita ou em lótus ou meia lótus, olhando para a parede, olhar entreaberto, e tem um monge que é responsável por fiscalizar a sua meditação. É mesmo, cara. Esse monge tem uma espada de madeira e ele fica andando ao redor da sala, olhando para ver se está todo mundo certinho na meditação. Então você fica na postura ali certinho, o olho entreaberto. Se as costas curvar, ele toca as suas costas, você volta. Se tiver um soninho, ele solta a espada no seu ombro, você acorda. E ali você fica meditando, depois tem um andar meditativo. E Meditação andando? É. Que legal. E esse monastério era muito grande. Então, o da Tailândia tinha 60 anos e cerca de 16 monges. Esse eram 200 discípulos e mais de 300 monges, assim, e monjas também. Tinha as monjas. E autossuficiente. Então eles tinham cultivo de ervas ali, cultivavam os bonsais, né? Tinha o lindo, jardim, tudo muito grande, muito organizado e muito metódico. Começava a rotina 3h15, terminava 10 horas da noite. Até a sonequinha era calculado, do meio-dia a 1 era soneca. Então ali foi muito complicado. Eu fiquei ali mais um mês. E depois eu saí um pouco, eu falei, meu, eu vou voltar. E aí, no final das contas, foi mais um mês também, uns 2 meses e uma semana. E esse meu amigo que tava lá, ele falou, não, aqui eu não. Ele ficou uns 2 dias lá e depois saiu. Aqui não dá. Aqui eu falei assim, agora eu vou. Porque, meu, ele tava viajando pelo Sudeste Asiático, fazendo certos documentários, meditando também, mas ele queria viajar mais, né? E aí eu acabei indo pro Vietnã e só ficando ali. E aí tinha o visto também, na Tailândia o visto tinha mais flexibilidade, no Vietnã eu tinha que sair e voltar. Mas incrível. Realmente, eu não poderia ser discípulo ali, porque eu tinha que aprender o vietnamita, né? Tá. Mas era uma tradição Chan, que é do Zen chinês, e ali já me veio o interesse, ainda mais, né? Eu já gostava do Kung Fu, das artes marciais, ainda mais pelo Shaolin Chan, que é o Kung Fu Shaolin. Né? É muito interessante você contar tudo isso. Eu fiz uma prática de meditação uma vez que botava a gente para acordar 3h30 para iniciar a meditação às 4. E tinha toda a teoria do porquê era isso e que é o momento que a melatonina tá mais alta e tal. Cara, é uma experiência muito louca se acordar tão cedo assim para meditar, né? Pessoal, inclusive, agora a gente não cheguei lá, mas a gente tem no retiro, mas a gente coloca 5h30 também o pessoal para acordar e meditar. Porque realmente uma que a sua mente está mais limpa. Você acabou de acordar, ela tá calma, né? Não tá turbulência, né? Então daqui a pouco você começa a fazer as coisas, pensar no que você tem que resolver no dia, fica mais difícil de se concentrar, leva mais tempo para você encontrar um estado calmo de presença meditativa. Então eu gosto muito da meditação pela manhã também. Você já ouviu falar do Vipassana? Já. Tem um amigo que veio aqui, já foi no podcast e tal. Ele tinha feito 3 vezes o Vipassana. Agora ele tá na 4ª vez. E me lembrou muito você contando o seu começo lá no Templo Shaolin. Que ele falava assim, cara, é uma tortura no começo, né? Ele disse que depois, conforme ele foi subindo o nível, eram 10 dias, 10 horas de meditação por dia, quebrado. Mas ele disse que tinha alguns momentos que você não pode se mexer, né? Então ele falou, cara, era uma tortura porque você tá com tudo dolorido e é uma luta mental, né? Deve ter sido um pouco o que você passou em alguns dessas experiências, né? Totalmente. Eu conheço o Vipassana, inclusive uma das curiosidades que eu tinha era perguntar para os monges o que levou ele a virar monge. E tinha um monge australiano lá na Tailândia, se destacava, um puta loirão de olho azul, e os tailandeses tudo baixinho, né? E ele era o professor de meditação. E aí eu perguntei, falei, meu, desculpa perguntar, mas eu tenho uma dúvida, se você puder responder. O que te trouxe aqui? O que te fez virar monge? Qual que foi a virada de chave que te trouxe para o monastério? E aí ele falou do Vipassana. Ele falou, olha, eu tinha tudo na vida, mas eu tinha um trabalho bom na Austrália lá, tinha namorada,
relação boa com a minha família, mas ainda assim uma insatisfação com a vida. E procurei alternativas. Uma dessa alternativa foi um retiro de Vipassana no Tibete. E aí ele foi pro Tibete e ele falou, meu, durante esses 10 dias de tortura, eu tive a maior experiência, assim, a maior felicidade germinando dentro de mim, que eu nunca tinha sentido nada parecido. E a partir desses 10 dias eu já tinha certeza do que eu queria fazer da minha vida e eu não sabia como, mas eu já comecei a, pensar como é que eu vou sair da minha vida ali, terminar com a namorada, explicar para a família e sair do emprego e me mudei. Ele falou, eu não fui para outras tradições porque ele não conseguia meditar sem apoiar as costas. Ele falou, meu, não consigo, dói demais. Até aquele presente momento ele ia apoiar as costas? Ele apoiava as costas. Que bom, porque eu sou assim também. E tá tudo bem, isso faz parte da sua meditação, né? Você vai se conhecer, ninguém melhor que você para entender sobre a sua mente, né? Como que você acalma a sua mente, o que você precisa fazer ali. E aí ele virou monge. A partir daí faziam 13 anos que ele era monge lá. Cara, que demais. Cara, você voltou pro Brasil recente e você vai fazer alguma coisa aqui no Brasil que você tá divulgando e tal. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Acabou de ser. Aconteceu esse final de semana. Acabou de acontecer? O que rolou aí? A gente teve um retiro, né? Desde que eu fiz essas práticas no monastério, esse mesmo amigo que eu já meditava e já fazia as práticas de jejum, do monastério, saindo do monastério, eu liguei para ele e falei, olha, experienciei isso, a gente precisa fazer alguma coisa parecida. E ele, vamos lá, com certeza. Desde ali, a gente criou o Retiro Mente Pura, né? Que é uma tentativa nossa de trazer essa metodologia para quem não conhece, para quem muitas vezes não é budista, para quem não conhece a prática de Kung Fu, Qigong, ele é professor de yoga também, e trazer de uma maneira com uma metodologia ali super estruturada para tentar trazer essa prática do autoconhecimento para quem tem uma vida ali agitada na cidade, que eu também tinha e acho que todos nós temos, né? Acalmar um pouco a mente, dar ferramentas para que você consiga fazer isso. E desde então, isso já tem 2 anos que a gente começou a realizar retiro, no começo lá em Ilhabela, a gente fez 1 ano de retiro consecutivo, todo mês retiro, Que retiro, legal, retiro, cara. retiro. E manteve nisso. Nisso eu ainda tinha vida lá em Londres, a minha noiva estava lá. Então eu ia para Londres, voltava para o Brasil, ia para lá, voltava. E aí, no ano passado, a gente tinha um espaço lá em Ilhabela alugado. A gente falou, meu, como eu estou pensando em ir para a China, ficar um tempo lá, vamos sair desse espaço. E a gente parou com os retiros 1 ano. Aproveitamos também para ter o nosso retiro, porque quando eu estava oferecendo muito retiro consecutivo, eu também precisava me retirar, né? E voltamos, desde que eu voltei de lá eu já falei, meu, vamos voltar com o retiro, porque a gente tem as aulas online, né? Então eu tento passar um pouco dessa metodologia online também, mas não é a mesma coisa, né? A experiência que você tem no retiro é muito diferente, porque você tá ali, a gente tem troca mesmo, tem correção ao vivo, tem esse convite para você olhar para dentro mesmo, que é o mesmo convite que você vai receber no monastério. Quando você senta com você mesmo em meditação, numa postura, em uma prática que te traz para a consciência, é você e sua mente. E aí você vai ver, meu, não quero ficar aqui, não tá dando. O que eu tô fazendo? Eu lembro que eu olhava, meu, só tem monge, os caras parecem uma estátua. O que eu tô fazendo aqui? Minhas costas tá doendo, eu não consigo permanecer. E a mente, meu, a perna tá doendo demais, não vou conseguir andar, será que não vai quebrar minha perna? Tudo vem ali e ali você permanece, entendendo e acalmando a mente até que cesse os pensamentos. Então, o retiro vem nessa proposta de tentar trazer de uma maneira um pouco mais leve do que as regras monásticas ali, mas com regras também, não é tão levinho o pessoal que vai e entende, mas assim, de uma maneira mais acessível, um pouco dessas práticas que a gente vivencia, que melhorou muito minha vida. Então, essa é a tentativa do retiro. E é um final de semana. Um final de semana. E aí, acorda cedo, você já falou para meditar, e vocês colocam práticas de meditação, e tem Kung Fu também? Tem. Você coloca, o que você Kung coloca Fu. de Kung Fu? Então, eu sempre faço uma prática de Qigong. O Qigong é um braço da medicina tradicional chinesa, né, que visa ali trabalhar com a sua energia interna e guiar a sua respiração e entender o seu corpo. Então eu sempre começo com uma prática de Qigong. E ali eu entendo os participantes, até onde eu posso chegar, né, o que tipo de prática eu posso fazer. Teve retiros que a gente foi mais leve e tem retiros que nem esse, a gente conseguiu ir bem avançado numas formas de Kung Fu e também o Tai Chi. Também fizemos um pouco de Tai Chi.
Então, cada retiro é único nesse aspecto de práticas físicas, né? Vai depender da disposição e do grupo ali, da energia. E você percebe que tudo que eu vivenciei na escola, eu consigo passar. Porque quando você começa a fazer uma forma de Kung Fu, ou exercícios assim que exigem sua concentração, exigem do seu corpo, do seu condicionamento físico, você começa a lidar com a frustração. Eu não consigo, pra mim não dá, é muito difícil, eu tô errando, tá feio, tem gente olhando. E tudo, essa luta e essa frustração faz parte do retiro. Então, é isso que eu quero que a gente sinta, porque a gente precisa aprender a lidar com essa frustração em tudo na vida, né? A própria filosofia do budismo, ele fala do sofrimento, da insatisfação e de você lidar com frustração em tudo ali. Então você se frustra com você mesmo, com as suas capacidades físicas, com as suas capacidades mentais. Ah, eu não consigo meditar, pra mim não dá. Muita gente chega lá e fala, meu, já tentei meditar muitas vezes, não consigo. Eu fico 5 minutos já, todo mundo vai passar por isso, é normal. E você aprender a lidar com essa frustração do início ali, é o que a gente busca e de acordo com o grupo, a gente consegue avançar mais. Nessa a gente fez uma prática Ubu Chuan e eu parabenizar os alunos, porque eles foram muito bem, mesmo perante as dificuldades, porque você quer parar, você quer sair, não vai dar, eu não vou. Eles continuaram e vão tentando, e vão tentando, e vão tentando, e aí vai conseguindo, vai fluindo, vai ficando bonito, aí vão se alegrando, porque você vê que dá para fazer, é uma prática que é possível. Eu já testo ali os limites antes para saber o que dá, o que não dá, e de acordo com o que eles vão reagindo, a gente vai progredindo. E a meditação. Você que passou por essas questões tão intensas, né, cara? Como é que você avalia a sociedade de hoje em relação a essa exposição à dificuldade, né? Porque o que você passou é algo extremamente extremo. Você mesmo disse que, cara, não é todo mundo que consegue ficar, né? Tem gente que vai e não aguenta. Como é que você compara a vida do cidadão atual aqui? Então, eu vejo pelos alunos, assim, e principalmente também pelo pessoal online, porque os alunos, quando você está disposto tira um tempo da minha vida para ir num retiro, tira um dinheiro ali, reserva um final de semana, você está disposto a mudar, isso já é uma coisa que poucos têm. A maior parte não lida bem com frustração. Então, o desconforto e tudo que te gera desconforto com frustração não é mais uma prática, não é mais uma coisa assim que você aprende. Eu vejo até nos ensinos, e aí não tem como eu não comparar o ensino da metodologia chinesa perante as crianças com responsabilidade, moralidade, desde cedo, crescendo já com disciplina, com frustração, aprendendo ali a lidar com, não quero, mas tem que ir. Eu também não quero, né? Muitas vezes você não quer acordar cedo, treinar, meditar, mas você já não combinou com você, já não entendeu o que é bom para você, né? Então, você fugir do desconforto, evitar a frustração, achando que isso vai ser o melhor para você, é o que eu encontro muito na sociedade atual, né? Uma sociedade que não lida bem com frustração, não sabe lidar com desconforto, e eu acho que isso é o que está refletindo, assim, no cotidiano do pessoal. Eu quero mais conforto, eu quero estar sempre melhor, então eu quero, tá numa cama melhor, quero pessoas que cozinhem, eu quero pessoas que limpem, quero pessoas que, se pudesse alguém treinar pra mim, né, é mais ou menos assim. Tem como você meditar por mim? Medita lá, vai pro monastério por mim, medita bastante que eu preciso. E aí você não lida com desconforto, você não lida com a sua mente, você não sabe lidar com as suas frustrações. Acredito que existe uma visão distorcida de quando fala-se a respeito de quem decidiu viver uma vida monástica. Porque automaticamente fala-se, saiu da loucura da sociedade, não tem mais os problemas do capital, a vida é mais tranquila, é só meditar, andar no campo, caminhada, e pelo que você está dizendo, é o oposto. É o oposto. Uma das participantes do retiro falou exatamente isso. E ela, num dos exemplos, ela falou assim, é fácil virar Buda lá nas montanhas, no monastério. E quando ela falou isso, eu falei, não. Tipo assim, experimenta, porque é difícil. E aí ela terminou, é difícil ali na Faria Lima. Depois eu conversei com ela falou, bom, eu queria dizer ali porque tem muita distração, eu entendi. Mas realmente tem essa perspectiva de que você está fugindo
da sociedade, que você está se afastando ali e por um aspecto, é mais fácil quando você tem o que a gente chama de sanga, comunidade. Tem um grupo de pessoas disposto a evoluir, porque aí você consegue se avaliar e consegue estar inserido ali no meio. Mas a mesma mente que está na Faria Lima ou que está em outro lugar vai estar ali no monastério. Então você tem que lidar com frustração diária. Às vezes a sua meditação, muitas vezes teve dias lá que eu falei, meu, eu não consegui me concentrar em nada. São 6 horas de meditação perdida. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que não era melhor eu estar trabalhando? Será que não era melhor eu estar fora? Eu estar fazendo outras coisas, né? Então você tem que lidar com essa mesma mente em qualquer lugar que você vá. E essa perspectiva de que é um pouco mais fácil em outros lugares, meu, a sanga te ajuda, a comunidade realmente te ajuda. Você tá cercado de pessoas que podem, todo mundo ali tá, não, olha, tenta assim. Eu meditei, não deu. Ah, tenta desse jeito. Apoia as costas, né? Fica mais tranquilo. Por isso a comunidade eu acho que ajuda muito. Mas fora isso, não tem nada lá que vai mudar. Pelo contrário, se a disciplina que você precisa para estar lá é algo que eu sempre pensava em disciplina e me remetia à disciplina militar. Hoje é disciplina monástica, é disciplina ali porque não tem como. Não tem assim, é muita é vida. E o monastério, esse último Chan, é 600 anos de monastério e todos os dias o sino toca 3h15, o mantra, a meditação e tudo super organizado, tudo funcionando ali. Tem uma disciplina que é inacreditável e com base na moralidade, na compaixão, né? Não é algo imposto que você está fazendo para não apanhar. É porque você escolheu estar lá. Voluntário, né? É voluntário. Greg, você tem clareza do seu próximo passo de vida? Olha, a gente acabou de realizar um retiro e sempre que eu escuto o feedback, a gente pede para quem sentir gravar um vídeo, né, ou mandar mensagem. E sempre que eu escuto isso, eu entendo que é esse o propósito. Essas práticas melhoraram a minha vida a ponto de eu falar, acho que pode melhorar a vida de mais pessoas. E a partir de então eu tenho me dedicado a trazer esse propósito e isso virou o propósito de vida. Então continuar e expandir. Continuar e expandir para que possa beneficiar cada vez mais pessoas. Quando eu vejo esses testemunhos, né, de quem participou, inclusive eu quero te convidar para ir também, você e sua esposa se sintam convidados para ir lá, ter essa experiência com a gente. E quando eu vejo isso, eu acho que é isso. Era mais ou menos isso que eu estava buscando quando eu queria um propósito de vida, né? Isso, resumindo, é só expandir e continuar trazendo cada vez mais, continuar crescendo e enquanto estiver beneficiando todo mundo, a gente está no caminho certo. Maravilhoso. É engraçado como às vezes a gente tem propósitos parecidos por caminhos distintos. E eu acho que é muito legal o fato de você agora, com a sua produção de conteúdo, né, você conseguir expor isso cada vez mais. E espero que esse podcast, que modéstia à parte, né, a gente foi descobrindo que ele é abençoado. Ele muitas vezes gera resultados importantes assim para as pessoas que passam aqui, sabe? De fecharem grandes contratos, de terem um marco de mudança, assim, de tá lançando um negócio, esse negócio ser muito impulsionado pelo podcast. Espero que te ajude. Greg, queria que você deixasse uma mensagem final, porque se teve uma coisa que eu aprendi, diria que esse último ano aí produzindo conteúdo, é que tá todo mundo passando por algum desafio de vida, né? Com alguma dificuldade, com alguma dor. O que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas que estão vivenciando algum desconforto em suas vidas? Isso me remete muito a uma fala budista, então o próprio budismo foi fundamentado com base nisso, com base no sofrimento, no desconforto, na sua insatisfação, na sua frustração perante a vida, nas dores que acontecem. Isso acontece para todo mundo e a gente tem certeza que isso vai acontecer para todos. Todo mundo vai envelhecer, vai falecer, né? Então, o sofrimento é real e ele existe. Mas o budismo fala que ele tem um caminho e assim como o sofrimento tem um caminho,
a cessação do sofrimento, ou o que a gente conhece como bem-estar, também tem. Então continua, encontra o seu propósito, tem ferramentas, hoje a gente tem muitas ferramentas para melhorar, para progredir, tem histórias de pessoas como a sua, né, que, eu sempre vejo seus vídeos também motivam, então você vê, tem mais gente aqui, tem mais gente tentando, tem mais gente na luta, é possível a gente encontrar um estado melhor, né? Que a gente aprende um melhor de consciência, que a gente aprende a lidar com esse sofrimento, com esse desconforto, com a frustração. Então, não para, você não está sozinho nessa, a gente também está aqui, a gente tem uma comunidade, né? E as redes sociais nos conectam. Então, para você que está vendo, que isso seja uma missão. Continua tentando, lida com a frustração, faz parte da vida. Então, aprende a lidar com isso. Não pode se assustar com isso, né? Essa é uma das constantes da vida. Mas ao se fortalecer, a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso, né? Eu vi que no seu perfil do Instagram, que vai estar o link aqui embaixo, já tem um link lá para esse retiro, se as pessoas quiserem conhecer. Lá consegue entrar em contato com você para saber dos próximos eventos? No site, o nosso site chama mentepura.org. A gente tem um aplicativo, então você pode achar na Google ou na Apple. É só colocar Mente Pura, vai estar Mente Pura Corpo Forte. Mente Pura Corpo Forte, lá tem comunidade, tem vídeo, tem aula, você já vai entender um pouco. Qualquer um pode baixar, tá gratuito no momento. E também os links do retiro, mentepura.org, o próximo é em dezembro. Muito bom. Obrigado, Greg. Foi um prazer. É assim que a gente... É isso aí. Na época que eu fazia Kung Fu era assim, aí um dia eu fui cumprimentar o mestre, eu fiz assim. Uhum. E aí ele falou assim é pra combate. Aí eu falei, então tá bom, sempre assim. Tradicional. Obrigado, Greg, foi demais. Agradeço. Você que ficou até o final, gostou desse episódio, só verifica se tá inscrito. Porque imagina chegar um episódio incrível como esse e você não ter a oportunidade de assistir. Beijo pra você e até a próxima semana.